Olá, vamos direto ao ponto hoje. Temos aqui o relatório financeiro do Flamengo do primeiro trimestre de 2025 e algumas notícias recentes do clube. A ideia é a gente analisar a fundo isso tudo, né? Entender o momento financeiro e a estratégia do rubro-negro. Exatamente. E olha, o primeiro trimestre é sempre um período, digamos, desafiador para as finanças do futebol, muito por conta do calendário das competições. Vamos ver como o Flamengo navegou nisso, olhando principalmente caixa, dívida e a operação em si. Certo. Então, começando por esses números de 2025, o que, assim, saltou mais aos olhos de cara? Aquilo que você bate o olho e pensa, opa, isso aqui é importante. Olha, sem dúvida, o caixa livre consolidado. O clube fechou março com 122 milhões disponíveis. Isso representa um aumento de 30 milhões em relação ao finalzinho de 2024. Basicamente, o dinheiro que sobra ali na mão do clube depois de pagar as contas mais urgentes da operação. 122 milhões, um fôlego extra logo no começo do ano. Mas o que torna isso especialmente interessante, tem algum detalhe aí? Tem sim. O mais revelador aqui é como isso aconteceu, sabe? Foi o primeiro início de ano, desde 2021, que o clube conseguiu gerar caixa positivo sem precisar buscar novos empréstimos. Isso sinaliza uma busca por mais sustentabilidade financeira, né? Ah, entendi, sem pegar dinheiro novo no banco. Exato. Claro que a venda à vista do Fabrício Bruno ajudou bastante nisso, enquanto as compras foram parceladas, né? Mas também teve um trabalho forte ali de negociação com patrocinadores, com fornecedores, para ajustar os fluxos de pagamento. Entendi. Quer dizer que o clube, tipo assim, conseguiu se virar com a própria geração de receita e essa venda específica, sem precisar daquela injeção de empréstimo logo de cara. Parece uma mudança relevante em relação aos últimos anos, certo? E a dívida, como ficou? Essa é a leitura perfeita. E sim, impactou a dívida. O endividamento operacional líquido, que a gente chama de EOL, que é, grosso modo, a dívida menos o caixa e alguns recebíveis, caiu 56,5 milhões no trimestre. Fechou em 270,9 milhões. Caiu, mas ainda está acima do fim de 2023, né? Ainda está um pouco acima do fim de 2023, sim. Mas conseguir reduzir a dívida num trimestre que normalmente é de aperto financeiro, bom, isso é um sinal bem positivo de controle de gestão. E as receitas do dia a dia mesmo, sabe? Aquelas que não vêm de venda de jogador. Como é que foram? Aí veio outro ponto forte, viu? Receita operacional bruta recorde para um primeiro trimestre. 236,3 milhões de reais. Isso aí junta TV, patrocínio, bilheteria, sócio-torcedor, tudo isso. E o mais bacana, isso levou a uma margem EBITDA recorrente positiva de 3,5%. EBITDA recorrente, desculpa a pergunta básica, mas o que isso significa na prática para o clube, para quem está ouvindo a gente? Imagina, é uma boa pergunta. Basicamente, esse indicador mostra se a operação principal do clube, o futebol e suas fontes diretas de receita, tipo bilheteria, sócio, patrocínio, está gerando lucro por si só. Isso antes de você contar com venda de jogador, que é algo que varia muito, né? Ah tá, é o lucro da operação normal. Exato. E ter essa margem positiva logo no primeiro trimestre, o que não acontecia desde 2021, sugere que o clube está, digamos, sendo mais eficiente em transformar a receita que entra em resultado operacional de fato. Uma melhora na eficiência. Interessante essa parte operacional, mas assim, a gente sabe que jogador é uma parte enorme do negócio futebol, né? Como é que as transferências mexeram com essas contas no trimestre? A venda do Fabrício Bruno para o Cruzeiro foi a principal movimentação, certo? Pois é, foi sim. A venda dele rendeu ali cerca de 7 milhões de euros. Foi uma parte bem importante dos 46,4 milhões de receita bruta total com vendas no período. Por outro lado, o investimento em compras somou 99,6 milhões. Quase 100 milhões em compras. Isso. Incluindo aí o Danilo e o Juninho, né, que deram 52,7 milhões. E também a opção que foi exercida pelo Gonzalo Plata, 29,0 milhões. Mas veja bem, esse valor de investimento foi 51% menor que no mesmo período de 2024, bem mais baixo, metade praticamente. E por quê? Isso reflete uma postura mais conservadora, mais pé no freio, muito por causa daquele aumento da dívida que a gente viu no ano anterior. Faz todo sentido. E a estratégia para o resto de 2025, ela continua nessa linha mais, digamos, cautelosa?
A gestão sinaliza que sim, que o foco é executar o orçamento que foi aprovado, continuar reduzindo a alavancagem, né, a dívida, e fortalecer as receitas recorrentes. Eles mencionam muito o novo programa de sócio-torcedor, a Flamengo TV. Ah, as fontes de receita mais estáveis, exatamente. Além de buscar otimizar a eficiência operacional e pensar bem onde alocar o capital. A ordem parece ser eficiência e controle. Mudando um pouquinho de assunto, mas ainda dentro do universo Flamengo. A gente viu aquela notícia curiosa, né? O jogo da Copa do Brasil contra o Botafogo PB, que foi lá em São Luís, no Maranhão. Sim, sim, deu o que falar aquilo. O Botafogo da Paraíba vendeu o mando de campo por uma bolada, né? Coisa de 6 milhões. Foi considerada a maior negociação desse tipo na história recente do futebol brasileiro. 6 milhões? Nossa! Pois é, uma decisão puramente financeira do clube paraibano, claro, que gerou bastante debate, né? Abrir mão de jogar em casa por esse valor. E olha que curioso, nesse mesmo jogo, teve a torcida pegando no pé do Michael por um gol perdido, aquela pressão de sempre para o resultado imediato, e ao mesmo tempo, quase na mesma hora, a molecada do Sub-13 estava sendo campeã da Copa Integração, ganhando do Palmeiras na final. Que contraste, né? A cobrança intensa no presente e o investimento ali quietinho para o futuro. É um ótimo retrato da dinâmica do futebol, né? Olhando o cenário completo, esse início de 2025 mostra um Flamengo buscando colocar as finanças mais nos eixos, conseguindo alguns resultados importantes num período que sazonalmente é complicado. A estratégia parece ser essa mesmo, equilibrar a prudência financeira agora, ser mais eficiente, mas sem deixar de investir em fontes de receita mais perenes e na base, já pensando no longo prazo. Fica então aquela pergunta no ar, né? Como essa busca por disciplina financeira, por esse controle maior, vai conversar com a necessidade constante de ter um time super competitivo para buscar os grandes títulos, especialmente pensando no Mundial de Clubes da FIFA que vem aí em 2025 e que o próprio relatório faz questão de citar, um equilíbrio delicado para a gente observar nos próximos meses.